Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre valor. Tem muita gente por aí que fala sobre valor, que nós precisamos agregar valor ao nosso produto, que os clientes precisam ver valor. Ah, sim, tudo isso nós já sabemos. Mas o que é valor? Para nós conseguirmos agregar valor, primeiramente a gente precisa saber o que é, né? E depois a gente precisa aprender como fazer isso. E é o que a maioria das pessoas não responde por aí. E esse vídeo se trata exatamente disso, para elucidar como que funciona o valor na sua cabecinha, na minha cabecinha, na cabecinha de todos os nossos clientes, porque o ser humano nesse aspecto é igual, tá? Então nós vamos ver aqui primeiramente, para começar essa série de 2 vídeos sobre preço, começar pelo valor, que é como o cliente percebe o teu produto. Porque veja bem, imagine que você calcula o preço do seu produto perfeitamente bem. Se o cliente não ver valor e não quiser comprar, né, por não ver valor, ele não vai comprar, não importa o quão perfeito seja o cálculo de preço. Se ele não tem a percepção de valor, ele não vai comprar, não adianta. Então, primeiramente, a gente aprende o que é valor, para depois aprender o que é preço, tá? Então, vamos lá. Esse daqui eu trouxe aqui os slides para a gente gravar bem, tá? Preço versus valor. São 2 coisas diferentes, né? O que é preço? Preço é a quantia, é a representação, a medida do valor. Então, tudo tem um preço, né? Uma medida monetária. Então, R$10, R$100, R$5.000, isso é o preço. O valor é diferente. Ele é como o cliente e o consumidor percebe as coisas. Não só o consumidor, né? Como a percepção de valor de maneira geral. O quanto a gente valoriza a nossa família, o quanto a gente valoriza obras de arte, diversão. Tudo isso é valorização. Quanto a gente se valoriza. Tudo isso são percepções de valor. Então, isso aqui é do íntimo da pessoa, né? É da mente ali, do subjetivo. Aqui, começando pelo básico, que o ser humano tem necessidades, certo? Todos os seres humanos têm necessidades básicas de comida, necessidades físicas, fisiológicas, comida, água, tem necessidade de um abrigo, que se passa frio, muito frio, né? Acaba tendo hipotermia. Então, necessidades básicas para a sobrevivência. Mas não é só isso. O ser humano também ele tem necessidades psicológicas. Porque se fosse assim, se nós tivéssemos só necessidades fisiológicas, por exemplo, na alimentação, era só a gente bater lá um fígado com brócolis e beber. Mas não é assim que faz. Não é assim que a gente faz. A gente gosta do quê? De uma boa refeição, né? Com alimentos bonitos e gostosos. Só nós gostamos de comer comida bonita. Mas por que é bonita? Não bastava ser nutritiva? Não, porque nós temos essas necessidades psicológicas. No ambiente confortável, então nós gostamos de conforto, na companhia da nossa família ou sozinho mesmo, apreciando a nossa solidão. Então, nós temos essas necessidades psicológicas e nós agimos sempre no sentido de sanar essas necessidades. Então, se você veio aqui assistir esse curso, é porque você tem a necessidade de aprender para alavancar seu negócio, certo? Então, tudo que nós fazemos por uma necessidade, para a gente sair de uma situação pior ou menos satisfatória, que é mais adequado dizer assim, para uma mais satisfatória, que vai nos deixar mais satisfeito. E já você vai entendendo no decorrer do vídeo onde que nós vamos chegar, tá? E aí, por que o ser humano age? Por que age? Por que você veio aqui assistir esse vídeo? Né? Por que hoje você veio assistir esse vídeo? Para satisfazer as suas necessidades, para sair de uma situação menos satisfatória para uma mais satisfatória. Então, uma situação menos satisfatória. Eu não tenho tanto conhecimento sobre o meu negócio. Uma situação mais satisfatória que você vai chegar é ter esse conhecimento para poder aplicar na sua empresa e crescer. Então, você vai sair daqui numa situação melhor, certo? E essa satisfação é subjetiva. Ou seja, ela diz respeito a você. A maneira que eu enxergo
esse valor não é mesmo que você, porque nós não temos a mesma circunstância, certo? Não temos as mesmas expectativas. Então, o valor é subjetivo. Não dá para dizer para outra pessoa o que faria ela feliz, certo? E aqui, né? Por que uma pessoa compra? Então, a compra também é uma ação. Se a pessoa sai da casa dela, anda para chegar no teu comércio, vai lá, procura o produto para comprar, é uma ação. E por que ela compra? Também pelo mesmo motivo, para sair de uma situação menos satisfatória para uma mais satisfatória. Então, ela está aqui, ó, no ponto A. Por que ela compra? Porque ela está aqui no ponto A, que é na situação menos satisfatória. Ela quer chegar aqui no outro ponto, que é uma situação mais satisfatória. Claro que esse é um ponto psicológico, né? O psicológico que a gente tá falando aqui. E o que você vende, então? Seja o produto, seja o serviço. O meio. É isso que você vende, esse meio que faz a pessoa sair de uma situação que ela não gosta tanto, que ela tá desconfortável, para uma situação mais satisfatória. Você quer saber como você já ouviu isso em outros lugares com uma outra linguagem? Já ouviu no marketing isso de procurador do seu cliente, resolve a dor? Já ouviu falar isso? A dor? Então, essa dor é essa situação menos satisfatória. E aí você leva o cliente para realização, para satisfação. Independente do que você venda, o que você vende é um meio, é o veículo que ela utiliza para chegar nesse estado melhor. Você não está vendendo esse meio. Tá? Lembre-se disso. Você vende, se você quiser que o cliente perceba valor, é preciso vender essa situação mais satisfatória. Esse estado final que o cliente deseja. Ninguém deseja o meio em si, todo mundo deseja o fim. Por exemplo, se nós vamos numa pizzaria, nós não desejamos a pizza em si. Nós desejamos ser saciados, nós desejamos sair de lá satisfeitos, desejamos ter um tempo de qualidade com os nossos amigos, com os nossos parentes, com a nossa família, não é isso? Não é para isso que a gente vai na pizzaria? A gente não vai na pizzaria porque, pizzaria, né? Só pela pizzaria. Não, a gente vai por esses sentimentos, por essas satisfações que nós temos ao ir lá com os nossos amigos. Então, qualquer coisa que atrapalhe essa satisfação vai fazer com que a gente perca o valor, que a gente veja menos valor na pizzaria. Então, vamos supor que dê um estresse, né, lá na pizzaria. Que você pediu uma pizza e aí a pizza atrasou. Você reclamou com o garçom, ele foi grosseiro. E aí já acabou com a sua noite, porque ele foi grosso com você, e aí deu uma maior confusão, teve que chamar outra pessoa para atender. Então isso daí já cortou, você já não vai ter mais aquela alegria, aquela felicidade que você queria, aquele bem-estar de estar com a sua família. E aí você vai ver menos valor. Então você vai pensar, mesmo que você pague barato na pizzaria, você vai pensar assim, putz, gastei um dinheiro à toa, não deveria ter ido lá. Não é assim que acontece com a gente? Então, da mesma forma acontece com o nosso cliente. Agora, se a pizzaria consegue dar isso que a gente quer, a gente vai lá, a gente come bem, sai satisfeito, tem um momento de qualidade, o lugar é agradável, a música é agradável, é fresquinho, tá tudo gostoso, a cadeira é confortável, tudo isso gera aquele clima de bem-estar. Aí a gente sai da pizzaria como? Poxa vida, que noite boa! Eu pagaria até mais, você paga satisfeito, vem a conta, você paga satisfeito. Por quê? Porque você chegou nesse ápice que você queria. Não é assim? O nosso cliente também é assim. Então, nós temos que tomar cuidado e perceber o que o nosso cliente está querendo. O que ele está buscando com esse nosso produto. Então, por exemplo, se nós vendemos um serviço de psicologia, nós estamos vendendo basicamente bem-estar puro, né? Saúde psicológica, bem-estar. Se para marcar a consulta o cliente já passa estresse, ele vai perceber menos valor no seu produto, no seu serviço, aliás. Se o seu cliente compra um buquê de flor para colocar na casa como ornamento, porque ele quer a casa bonita, quer beleza, se mandar um arranjo mais ou menos, ou com uma flor despedaçada, com flor seca, né, uma pontinha seca, queimada, uma coisa nada a ver,
ele vai ver menos valor. Né? Se você tem uma academia e as pessoas querem ir lá para ter bem-estar, né? Sair de lá com a dopamina em alta, com a endorfina, sair de lá do exercício físico feliz. Se acontece um estresse lá, consequentemente a percepção dele de valor cai. Então nós precisamos estar atento, claro que ao meio que a gente oferece, então produto de qualidade e serviço de qualidade, mas principalmente se a gente está conseguindo entregar essa finalidade aqui, esse fim que o cliente quer. Essa satisfação que ele quer. E não só o bem em si, certo? E não só o bem. E aqui, se a gente for pensar ainda mais sobre o valor, né, um testezinho rápido. O que vale mais? Uma água ou um diamante? Obviamente que é um diamante, né? Por quê? Por que vale mais um diamante agora? Porque a água nós temos em abundância. Até bebi água agora, me deu sede de ver a garrafa. Nós temos água em abundância e o diamante é escasso, tem pouco. Por isso que nós vemos mais valor no diamante. Porque a água, nós não vamos ficar sem satisfazer. A gente pode ir lá beber água à vontade, né? Tem bastante. Agora o diamante tem bastante? Não. Então, muitos de nós nem nunca vimos um diamante, né? Então, o diamante vale mais. Agora imagine que a situação muda e que você está no deserto. É meio-dia, você está no deserto escaldante. O que vale mais? A água ou o diamante? Aí se inverte a situação, né? Vamos supor que você não tenha água nenhuma ali, não tem uma garrafinha de água na sua mochila, mas que você só tem o diamante e passa uma caravana lá de camelos. E aí tem um cara em cima do camelo e ele te oferece água. O que você tem para trocar? E você diz, eu tenho um diamante. Você trocaria o diamante? Quase morrendo ali de desidratação? Certamente você trocaria. Por quê? Porque, nesse caso, a água se tornou escassa e o diamante se tornou sem utilidade. Porque no deserto, qual é a utilidade do diamante? Nenhum. Né? Que adianta a gente adornar o nosso dedo com diamante, né, no anel, se a gente não tem água para beber. Então ele se torna inútil, né? Então aqui na água acaba valendo mais e a gente troca o diamante pela água. Então isso com isso o que a gente chega na conclusão? Que depende muito das circunstâncias, né? Se tem bastante aquele bem, se não tem. Então, tudo isso altera como a gente vai ver. Então, no que o cliente vê valor? Quanto é que vale uma carteira de cigarro para quem não fuma, por exemplo? Não vale nada. E para quem fuma? Vale quanto? Vale muito. Tem gente que dirige quilômetros à noite de madrugada só para comprar o cigarro e não liga, né? Ou quanto que vale a carne de porco para um judeu? E não vale nada, porque o judeu não gosta de carne de porco. Aliás, não gosta não come carne de porco. E para alguém que tem essa memória, que tem a memória afetiva lá do leitão que a avó fazia? Quanto é que vale? Isso vale muito, muito, muito. Então, o valor depende de 3 tripés. A necessidade da pessoa, né? Como eu disse, o judeu não tem necessidade de carne de porco. Então, para ele, carne de porco não vale nada. O fumante tem necessidade de cigarro. Então, para ele, o cigarro vale muito. Para o não fumante, o cigarro vale nada. Por quê? Porque ele não tem a necessidade de cigarro, entendeu? Então, por isso que é importante achar o seu público certo. Porque muitas vezes a gente está tentando vender um produto para o público errado. Para o público que não tem a necessidade daquele produto. E a gente pensa, por que a gente não vende? É porque o cliente que você está direcionando não tem a necessidade daquilo. Então, nós temos sempre que pensar, o cliente tem a necessidade? Se ele tem a necessidade, ele já vai ter uma percepção de valor um pouco a mais. E o segundo, a utilidade. Isso que eu estou vendendo corresponde a essa necessidade que o meu cliente tem? Por exemplo, lá no diamante no deserto, ele perde a utilidade muito porque não tem o que fazer com aquilo, né? Então, nós precisamos sempre pensar se o que a gente está vendendo realmente corresponde à necessidade. Se ele realmente supre
essa necessidade do cliente, né? E aí sim nós conseguimos fazer com que o nosso cliente perceba mais valor. E o outro ponto é a escassez. Lembra que eu falei? No momento que você, aqui agora, como você está aí sentado, você tem água em abundância. Então, para você quase não vale muita coisa. Agora, numa falta da água, numa seca, num deserto, a água vale muito. Por quê? Porque ela se tornou mais rara. Então, nós temos que pensar o quão escasso é o nosso produto também, né? O quanto tem disponível o nosso produto no mercado. Aí você pode parar para pensar, pode parar e falar assim: ah, mas Priscila, o que eu vendo tem tudo quanto é lugar e não tem diferença, né? E não tem diferença, não tem muita diferença, tem tudo quanto é lugar, é fácil de adquirir. Então meu produto não é escasso, é abundante. Como é que eu faço para fazer o cliente perceber valor? Oferecendo outras coisas escassas com o produto. Por exemplo, um atendimento de qualidade, um pós-venda de qualidade. É algo escasso? É. Hoje em dia tá difícil achar quem trate muito, muito bem o cliente. A gente como cliente, que a gente tá aqui como empreendedor, aprendendo como empreendedor. Mas quando nós somos consumidores, nós começamos a observar. É a minoria dos lugares que tratam o cliente bem, de fato. Que se preocupa com o cliente, que se preocupa com o bem-estar do cliente, né? Que quer servir os outros, que quer ajudar, é mais difícil. Então, o bom atendimento e o pós-venda pode ser o seu diferencial que está escasso no mercado. Não necessariamente precisa ser o produto, ser o serviço escasso que só você tem, mas pode ser a forma com que você atua no mercado, a forma com que você vende na sua empresa que pode ser diferente, tá? E aí sim você ganha pontos com o cliente. Então, no que o cliente vê valor? Nesse caso, veja como, às vezes, o produto que você tem tem abundância, mas, às vezes, o atendimento exclusivo é escasso. É um atendimento bom, ou então, ainda, o ponto comercial, o ponto que você está localizado é muito bom e aí se torna escasso. Ali naquela região, só tem a sua loja. Então, isso torna mais escasso também e é um ponto de valor para você que precisa abordar com o cliente. E na aula prática, a gente vai conversar mais sobre isso, na aula ao vivo. Nós vamos conversar sobre isso e formas que tem para aumentar o valor. Isso daqui é só para a gente entender mesmo. Como eu disse, escasso, boa comunicação e contato humano real, preocupação com o cliente de fato, entender qual é a necessidade do cliente, isso é escasso. Localização da loja. Quantas vezes a gente deixa de comprar no mercado mais barato, que é mais longe, para comprar no mercado que é mais próximo e é mais caro? Mesmo assim, a gente vai lá porque a gente valoriza mais o nosso tempo do que o dinheiro que a gente tem. Então, a gente paga mais caro pela comodidade e para tomar menos tempo. Também o cliente pode ver valor na variedade de modalidades de pagamento. Então, se você tiver muitas variedades, ele pode procurar o seu negócio exatamente por isso, né? A entrega pontual, a entrega adequada, com produtos de qualidade, sem defeitos. Tudo isso vai fazendo com que o seu cliente veja mais valor. E como eu disse, precisa ter um público correto, né? Se o público tem realmente essa necessidade, precisa o seu produto corresponder a essa necessidade que você está tentando satisfazer e precisa escassez. E você pode fabricar essa escassez através desses pilares aqui, dessas características que o cliente pode ver valor, tá? E muitos negócios, aqui é uma dica muito importante, que muitos negócios perdem por venderem apenas coisas. Lembra que eu falei do meio, que a coisa é só o meio que utiliza, né? Mas não é isso que a gente quer. Então, quando eu pego aqui, eu vou beber água, o que eu estou querendo é a satisfação da minha sede. Eu quero sanar a minha sede, certo? Saciar a minha sede. A caneca é o meio que eu utilizo, né? Então, quem vende caneca, só vende caneca, vende coisa, né? Então, a gente tem que vender essa satisfação final para o cliente e não a coisa em si. Porque a coisa em si, todo mundo vende. Qualquer um pode vender a coisa. Mas vender satisfação,
aí é um negócio que precisa ser mais especial mesmo. Uma empresa que vende apenas coisas é altamente substituível, mas uma empresa que vende satisfação humana gera vínculos, tá? Lembre-se disso. Gerar vínculos, satisfazer a necessidade dos clientes, gerar vínculos, isso faz com que o cliente sempre lembre de você, sempre queira comprar de você. Quando ele pensa no produto, ele já lembra de você, já lembra da sua loja, já lembra do atendimento. É isso que é gerar vínculo. E quando nós temos um negócio, principalmente em cidade do interior, nós temos que gerar esse vínculo. Nós não podemos ficar perdendo clientes porque nós temos um limite de mercado que nós podemos atuar. Então, nós precisamos valorizar esses clientes e fazer com que eles tenham vínculos afetivos com a nossa empresa. E aí, como é que a gente faz para que o cliente veja valor no nosso trabalho? Para que ele veja valor no nosso serviço? Valorizando ele de verdade, tendo apreço pela confiança de depositar nas suas mãos no suor do trabalho deles. Que muitos empreendedores perdem essa dimensão, né? Que o dinheiro que o cliente deposita na sua mão, na mão do empreendedor, é trabalho, é suor, é trabalhoso, é custoso. Da mesma forma que a gente rala, né? Vocês estão aqui aprendendo, estão ralando, vão abrir empresa, vão trabalhar, né? Trabalham para conseguir o dinheiro para comprar em outros lugares. Da mesma forma, nosso cliente. Às vezes o cliente passa o mês inteiro, trabalha o mês inteiro para pagar nosso produto. Então, muitas empresas perdem essa dimensão, acham que dinheiro é só dinheiro, mas não, dinheiro é fruto de trabalho. E nós valorizarmos o trabalho, nós temos essa empatia para com o cliente, certamente faz diferença na maneira com que o cliente nos vê, né? Então, a hora de pensar em dinheiro, de fato, é na hora que nós estabelecemos a meta para a empresa cumprir, é a hora que faz o fluxo de caixa, a DRE, o controle de custos, orçamento, quando a gente precifica, não quando está de frente com o cliente. Quando nós estamos servindo ao cliente, nós estamos servindo ao cliente, tá? Quando nós estamos de frente para o cliente, a gente tem que prestar atenção no que ele precisa. E aí o dinheiro vem, é assim, todo mundo sabe, todo mundo que trabalhou com venda sabe que é isso. Que quando nós estamos pensando na meta, o cliente foge da gente. Parece que quando a gente está pensando no dinheiro, o cliente foge, ele não compra. Agora, quando nós pensamos assim, agora eu vou dar o meu melhor para esse cliente que está na minha frente, aí ele compra um monte. Quem já trabalhou em vendas sabe que é assim mesmo, que pensar no dinheiro bloqueia. Por quê? Porque lembra que para o cliente ver valor e para o cliente querer comprar, ele precisa saber que a necessidade dele será satisfeita? Então, é essa necessidade que nós temos que ouvir e temos que atacar, certo? E não pensar no dinheiro, porque se pensar no dinheiro, a gente deixa de pensar nessa satisfação que o cliente quer ter com o nosso produto, tá? E agora, rapidinho, sobre oferta e demanda, o que significa quando nós temos pouca demanda, tá? Quando tem pouco cliente na nossa empresa, o que significa? Que o preço não está correto. Esse é o principal. Que nós formulamos o nosso preço errado, então ele está muito alto e aí tem pouco cliente comprando. O público-alvo está errado, também é uma possibilidade. Quando a gente tem pouco cliente, talvez a gente esteja errando o público-alvo, focando em pessoas que não têm a necessidade do nosso produto, do nosso serviço. Lembram disso? Da necessidade e a importância de focar no público-alvo? Né? Às vezes a gente está tentando vender carne de porco para um judeu, né? Cigarro para um não fumante. Não é assim que as coisas funcionam. Tem que ter a necessidade. Então, talvez ajustar o público-alvo que a gente está mirando já sirva para a gente aumentar o valor. E aumentando o valor, a gente aumenta o nosso preço e consegue aumentar o nosso faturamento. Ou, às vezes, o preço está correto, tá? Muitas vezes não é que o preço está alto, o preço está correto, só que é o cliente que não está vendo valor no produto. E aí, quando o cliente não está vendo valor no produto, o que precisa fazer?
contar para ele por que o produto tem valor. Contar, olha, meu produto é assim, assim, assado, tem essas características, pode te ajudar dessa maneira. Então é isso, né? Atendimento, às vezes um mau atendimento também, às vezes não cuidar dos clientes que a gente já tem, não preservar, não destinar um tempo de atenção, de marketing, não para garantir novos clientes, mas simplesmente para zelar e conservar esses clientes que nós temos. Então, às vezes, essa falta de atendimento bacana faz com que o cliente não compre mais da gente. O cliente não amadureceu o suficiente, às vezes a gente está querendo vender um produto muito caro para ele, ou um serviço muito caro, e ele não amadureceu o suficiente para comprar esse produto. Então, precisa de mais um tempo aí, ele fazendo compras pequenas, para daí chegar e fazer uma compra grande contigo. E aí tem o caminho oposto também, que é quando a gente tem muita demanda. Quando a gente tem muito cliente comprando, significa que o quê? Que o preço está abaixo para o nível de aumentar. Que o preço está abaixo para o nível da demanda. E aí é possível aumentá-lo, tá? Então, quando está tendo muito cliente, dá para fazer reajuste de preço, tá? Porque mesmo que caia um pouco a quantidade de cliente, o faturamento permanece o mesmo ou sobe, né? O cliente está vendo valor, então se tem muito fluxo de cliente, você tem uma base de cliente boas, quer dizer que o cliente, você está acertando, né? Em prestar um serviço de qualidade, em apresentar seu produto, em satisfazer a necessidade, então ele está vendo valor no seu produto, e aí sim é possível agregar mais bens e serviços, fazer um combo maior para o cliente comprar, e há espaço para expandir a empresa. Então, é possível aumentar o tamanho da empresa quando nós chegamos nesse ponto, tá? Mas não é só isso, né? Na hora da gente precificar, não é só isso que a gente tem que olhar. Só olhar a percepção de valor do cliente. Isso é extremamente importante, mas nós temos que aliar também com os fatores internos da nossa empresa para que nós possamos elaborar bem o preço para cobrir nossos custos e assim chegar no faturamento adequado, no lucro adequado que a gente objetiva atingir. E é isso que nós vamos falar na próxima aula. Então, até a próxima!